Olá, bom dia, crianças! Como vocês estão? Estamos em mais uma escola bíblica dominical, estamos em mais uma lição da nossa EBD e hoje nós vamos aprender mais uma história muito especial. Sabe de onde? Da Bíblia. A Bíblia é a fonte das nossas histórias. As histórias contadas na Bíblia são muito importantes para nos ensinar. E a Bíblia é a palavra de Deus, a própria palavra de Deus para nós. Por isso, nós temos que aprender muito com as histórias da Bíblia. E hoje eu estou também aqui com uma plantinha. Isso mesmo. E essa plantinha aqui, ela cresceu, está linda assim. E o que ela precisou para crescer? Primeiramente, ela precisou de uma sementinha, não é? Alguém plantou uma semente aqui e nasceu essa plantinha. E o que a plantinha precisa para sobreviver? Ela precisa de terra, ela precisa de ar, ela precisa de água, ela precisa da luz do sol. Tudo isso faz com que a plantinha cresça forte e saudável. Mas o que isso tem a ver com a história que eu vou contar hoje? A história de hoje é uma história que Jesus contou para muita gente e ela se chama a parábola do semeador. Uma parábola é uma história que traz muitos ensinamentos para as nossas vidas. E hoje eu vou contar para vocês a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. O que é um semeador? O semeador é aquele que semeia a sementinha, é aquele que planta a semente. E o semeador, ele saiu a semear, ele saiu a jogar a semente para que ela nascesse. Parte da semente caiu na beira do caminho. Como ela caiu na beira do caminho, e o caminho é onde as pessoas passam. Os passarinhos vieram e comeram toda a semente. Outra parte da semente caiu onde havia muita pedra, num lugar onde havia pouca terra e muita pedra. Como havia pouca terra, a semente até brotou, mas ela não conseguiu criar raízes porque não havia terra suficiente. Então veio o sol escaldante, muito quente, e queimou a plantinha e ela não resistiu. Outra parte da semente caiu em meio aos espinhos. Essa sementinha até brotou também, mas os espinhos cresceram e sufocaram essa sementinha e ela também não resistiu. Mas outra parte da semente caiu em terra boa. E essa sim conseguiu brotar, conseguiu crescer, conseguiu virar uma plantinha linda e produziu muitos frutos, porque a terra era muito boa, era muito fofinha e ela cresceu e produziu muitos frutos. Bem, o que os discípulos disseram quando Jesus terminou de contar essa história? Os discípulos não entenderam nadinha. E o povo que estava ouvindo também não entendeu nada. Vocês entenderam? Não? Sim? Bom, eu vou contar para vocês o que significa essa história, o que significa essa parábola. O semeador que sai a semear é aquele que fala de Jesus, é aquele que fala da palavra de Deus. A sementinha é a palavra de Deus, isso mesmo, a semente é a palavra de Deus.
E os tipos de terra que a sementinha cai representam o nosso coração, o coração das pessoas. Sabe aquela sementinha que caiu na beira do caminho? Representa aquela situação em que a pessoa, ela ouve a palavra de Deus, que é a sementinha que vem no nosso coração, só que ela não dá muita importância para essa palavra. Ela ouve a palavra de Deus, ouve as histórias da Bíblia, ouve os ensinamentos de Jesus. O que é a palavra de Deus? São os ensinamentos de Deus para nós, que é obedecer, falar a verdade, obedecer aos pais, aos avós, à família, aos professores, amar as pessoas, fazer o bem, fazer coisas boas, ser sincero. E a pessoa ouve a palavra de Deus e ela não presta atenção, ela não guarda. E então a palavra de Deus não pode crescer no coração dela, assim como a plantinha cresceu, porque o coração dela está endurecido, assim como aquele caminho onde as pessoas passam, onde as pessoas pisam. O coração fica endurecido e assim não pode receber a palavra de Deus. O outro solo, que é o que tinha muita pedra, representa a situação em que a pessoa ela recebe a palavra de Deus com alegria, muita alegria, e ela guarda no coração, mas vindo as dificuldades da vida, vindo as aflições, vindo situações difíceis, ruins, ela começa a se distanciar da palavra de Deus, ela começa a esquecer aquilo que Deus falou. E então, o sol também representa as dificuldades. E então, a sementinha, ela não pode crescer, ela seca. Ou seja, a palavra de Deus é esquecida também no coração dessa pessoa. Outro tipo de solo, outro tipo de terra, é aquela que está cheia de espinhos. Essa terra representa as pessoas que ouvem a palavra de Deus, que guardam no coração, mas outras coisas começam a ocupar mais espaço no coração delas, que são as coisas do mundo. São coisas que nós fazemos, tarefas que nós fazemos, assistimos TV, jogamos jogos, nós mexemos no celular, queremos brincar com outras coisas. Você, criança, quando você só quer brincar, quando você não quer ouvir as histórias que nós contamos, você está deixando que outras coisas sejam mais importantes do que a palavra de Deus no seu coração. Então, há um tempo para tudo, bem certinho. Há tempo de fazer tudo isso que eu falei. Mas, primeiramente, você tem que deixar a palavra de Deus tomar conta do seu coração. Assim, você vai agradar a Deus, agradar a Jesus, tá bom? Então, quando a pessoa ouve a palavra de Deus, ela deixa que outras coisas entrem no lugar da palavra de Deus, a palavra de Deus não consegue crescer no coração dessa pessoa e fica igual a sementinha. Os espinhos cresceram e sufocaram ela. E assim as coisas do mundo, outras coisas, começam a sufocar a palavra de Deus no nosso coração. Mas a outra parte da semente caiu em terra muito boa, uma terra bem fofinha. E essa sementinha, o que aconteceu com ela? Vocês lembram? Ela brotou e ela produziu muito fruto, porque quando a sementinha brota, cresce uma plantinha. E essa plantinha ela vai virar uma árvore lá no futuro. E essa árvore, ela vai dar flores e ela vai dar frutos. Sabe aquela manga bem gostosa que a gente come? Ou aquela outra fruta que você ama? Foi uma árvore que produziu. Porque ela teve um solo bem fofinho, um solo muito bom para poder crescer. E então cresceu essa linda plantinha que um dia vai dar muito fruto. Mas o que isso tem a ver com o nosso coração, não é mesmo? Nosso coração é como se fosse esses tipos de terra. Quando o nosso coração tem a terra boa, a palavra de Deus floresce no nosso coração e dá fruto. Dá fruto, mas o que é isso? Como é esses frutos? Bom, lembra que eu falei para vocês que a Bíblia é a palavra de Deus?
E a palavra de Deus, ela tem muitos ensinamentos que nos ajudam a ter uma vida muito boa, nos ajudam a ter uma vida que agrada a Deus. E como é que eu faço a terra do meu coração ser boa? Assim como essa terra aqui, onde a sementinha vai brotar e vai crescer, é boa. Lendo a Bíblia, prestando atenção nas histórias da Bíblia que as pessoas contam para você, como eu, a professora Ruth, os seus pais, ou as pessoas que você ama. E assim, seu coração vai ficar bem fofinho, com a terra bem molinha para receber a palavra de Deus. Obedecendo, fazendo o bem, falando a verdade, assim você está preparando a terra do seu coração para receber ainda mais a palavra de Deus. E quando você recebe a palavra de Deus e o seu coração tem a terra boa, a palavra de Deus ela vai brotar e ela vai dar muito fruto ainda mais. Você vai ser uma criança ainda mais feliz, ainda que agrada muito mais a Deus, e assim você vai fazer a vontade de Deus, que é cumprir a sua palavra. Então, o que essa parábola, o que essa história quer nos deixar como mensagem? Que nós temos que deixar a terra do nosso coração ser boa, para que a palavra de Deus possa crescer e frutificar, dar muitos frutos. E para isso nós temos que conversar com Deus, orar sempre, ler a Bíblia, escutar as histórias da Bíblia, obedecer, falar a verdade. E assim nós vamos aprendendo muito mais com a palavra de Deus, que só quer o nosso bem. Não é verdade? Mas você pode me dizer, mas meu coração tá tão sofrido, eu tenho passado por tanta dificuldade, tanta coisa ruim, tenho passado por tanta aflição, eu não consigo ter o coração assim molinho para receber a palavra de Deus. Meu coração tá endurecido. Ou você pode me dizer também que, eu tenho tanta coisa para fazer, eu não tenho tempo para ficar ouvindo as histórias da Bíblia. Mas eu falo para você que se você tá assim, você tem que falar com Deus. Vamos falar com Deus agora? Para Ele fazer a terra do seu coração ficar muito boa para receber a palavra de Deus e tirar todas as pedrinhas e os espinhos que tem nela? Vamos fazer isso? Senhor Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor nos ama. E o Senhor, através da Tua palavra, só quer o nosso bem, porque a Tua palavra nos ensina só coisas boas. Senhor, eu quero que a terra do coração dessa criança seja boa, que o Senhor console elas das dificuldades, ajude elas das dificuldades, que o Senhor também possa fazer com que ela tenha interesse em ouvir a Tua palavra, em ouvir as Tuas histórias, para que ela possa ser uma criança muito feliz. Senhor, nos ajude em nossas dificuldades, nos ajude em nosso dia a dia, para que possamos sempre Te obedecer e fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus, eu oro por cada criança que está assistindo esse vídeo, essa aula, que cada criança possa guardar essa palavra no coração e possa também praticar essa palavra, obedecer essa palavra. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Que Deus abençoe vocês, crianças. E lembre-se sempre, ore para que Deus trabalhe no coração de vocês, para que vocês possam sempre ter o coração aberto para guardar as histórias, a palavra de Deus que vocês ouvem, tá bom? Que Deus abençoe a cada uma de vocês, fiquem com Deus e até a próxima.